Fraude do INSS. Revelado quais senadores foram envolvidos, disse deputado Kim Kataguiri. Confira na íntegra. Sai o nome do primeiro parlamentar entre os 15 que estão sendo investigados pela Polícia Federal por suposto envolvimento no escândalo do INSS. Aliás, vocês devem se lembrar que, para além dos 6 bilhões de reais dos descontos indevidos, ainda há outros 60 bilhões de reais em empréstimos consignados que também estão sob investigação e que, se os dos 6 bilhões já seriam o maior escândalo da história do INSS, 60 bilhões entraria aí na disputa para ser o maior escândalo da história do país, inclusive disputando com o Petrolão. E já reforço para vocês aquilo que foi mostrado pela investigação da Polícia Federal, de que, em média, parlamentares envolvidos no desvio do INSS receberam 50 mil reais por mês de mensalão. Nós vamos falar sobre o primeiro nome que surgiu, o nome de um senador do Maranhão e com um advogado ligado a esse senador recebendo 45 milhões de reais. Primeiro nome de parlamentar citado na investigação da Polícia Federal é o senador Everton Rocha, do PDT, mesmo partido de Carlos Lupe. Isso foi revelado com exclusividade pela Jovem Pan, que inclusive entrou em contato com a assessoria do senador, e a própria assessoria do senador afirmou que ele se encontrou com o careca do INSS. Pois é, a Jovem Pan deu esse furo de reportagem demonstrando que o primeiro parlamentar daqueles 15 que estão sendo investigados pela Polícia Federal de terem apadrinhado politicamente os indicados, do INSS que operacionalizaram esse escândalo, o primeiro nome é do senador Everton Rocha. Mas também, ainda não como investigado, outro nome também é citado, envolvido com um advogado, que essa revelação foi colocada aqui pela Folha de São Paulo. A polícia menciona operações de 45 milhões de reais do advogado Willer Tomás de Souza, registrados de maio a novembro de 2021, também distribuídas quase igualmente entre entradas e saídas de contas. Em outro trecho, a PF diz que o Willer pagou 120 mil reais a Milton Salvador de Almeida Júnior em 2021. Ele é um dos investigados pela suposta fraude e se tornou diretor em 2024 da empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS. Apontado o careca do INSS como o epicentro do esquema pela Polícia Federal. O mesmo documento, porém, afirma que tais comunicações entre Willer Tomás e Milton Salvador não forneceram relacionamentos ou informações relevantes para a presente investigação. Willer Tomás é tido no meio político como próximo do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e de nomes ligados à base do governo Lula, como o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. A Polícia Federal já vai escutar o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, sobre esse escândalo do INSS. Então, reforçando aqui para cada um de vocês, tivemos aí os descontos ilegais feitos por associações e sindicatos, inclusive um dos sindicatos ligados, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, e esses desvios são calculados aí em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Posteriormente, também foi revelado que no âmbito dessa própria investigação, da mesma investigação, 60 bilhões de reais estão sendo investigados de empréstimos consignados que foram feitos sem a anuência, desses aposentados e pensionistas. E eu digo para vocês uma coisa: a minha própria mãe foi vítima dessa fraude do empréstimo consignado. Ela recentemente foi ao banco porque verificou que nos extratos tinha descontos de um empréstimo consignado que ela não fez, e aí descobriu que estava sendo vítima de uma fraude, de uma pessoa que tinha se passado por ela, não sei
quem internamente ajudou, porque não é coisa simples você falsificar a identidade de uma pessoa num banco e tomar um empréstimo consignado. Com certeza teve a ajuda de alguém de dentro, e aí descobriu que estava sofrendo descontos todo mês por causa de um empréstimo que ela nunca fez, e a gente já busca as reparações frente ao próprio banco, também na justiça, por causa desses descontos que afetaram a minha mãe, para vocês verem que é um negócio amplo, um negócio irrestrito, que é um esquema gigantesco e que tem o potencial de ser 10 vezes maior do que o escândalo dos desvios de sindicatos do INSS, né? E com certeza com o envolvimento de parlamentares. Para quem não sabe, indicações políticas de grande importância, né, praticamente todas passam por parlamentares, só não passam por parlamentares aquelas que se chamam de cota pessoal do presidente da República, aquele que o presidente não... indicações e cargos estratégicos que o presidente, né, ou mesmo áreas de política pública das quais o presidente tem preferência de atuar, em que ele não aceita indicações de partidos, em que ele coloca nome próprio, né, da cota pessoal dele para fazer indicação, como é o caso de Haddad na Fazenda, por exemplo, de Gleisi Hoffmann, Rui Costa na articulação política, na Secretaria de Relações Institucionais e na Casa Civil. Mas outros nomes são indicados por parlamentares, e quanto mais alto é o cargo, mais influente é o parlamentar. Então, daí a investigação em relação ao senador da República, não é um cargo qualquer, o Everton Rocha do Maranhão, do PDT, e que já está sendo escutado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos, mesmo porque, reforçando o que eu acabei de dizer, indicações tão grandes quanto o topo do comando do INSS não se sustentam, né, sem a indicação não só de um parlamentar, mas de um grupo de parlamentares que estejam se beneficiando daquela indicação. Seja uma indicação para um cargo que entrega obras, por exemplo, entrega escolas, ou entrega viaturas, ou entrega ambulâncias, e aí aquele parlamentar se beneficia daquilo participando das inaugurações no seu reduto eleitoral, seja por razões menos republicanas do que essa, para participar de desvios de dinheiro público, como a gente teve na época do Petrolão, né? Vocês devem se lembrar que diferentes partidos faziam indicações para diretorias, vice-presidências ali da Petrobras, o conselho da Petrobras, para cobrar 3% de propina em contratos bilionários. Agora parece que a história se repete, com parlamentares da base do governo e da oposição investigados por receber um mensalão, por darem sustentação política para indicados ali ao topo, né, ao comando do INSS e do Ministério da Previdência. Esperamos que o nome de outros aí 14 parlamentares investigados seja revelado em breve, e mais do que isso, que seja logo instalada a CPMI do INSS, da qual faço questão de participar. Já pedi ao meu partido para ter uma vaga e para garantir que todos os políticos envolvidos sejam mandados para a cadeia.